Fala pessoal, começando mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise e os estudos das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar algumas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, mais uma semana bem importante, tá? Vamos aí basicamente para a primeira semana inteira do mês de julho. Tudo bem? Teve o fechamento do mês 6 para o mês 7, então isso também é importante. E resumindo um pouco dos ativos que eu trouxe hoje para comentar os contextos técnicos, eu acredito que vai ser uma semana que vai ter volatilidade, tá? Acredito que vai ser uma semana aí com o mercado mais movimentado, mais uma vez. Porque olhando a maioria dos ativos, muitos ainda estão naquelas regiões onde eu já comentei há 2 semanas atrás, que são regiões importantes, suporte de semanal, médias e suporte do tempo gráfico mensal, fechamento do tempo gráfico mensal, a abertura de um novo mês. Então, essa virada sempre traz movimentações para o mercado e, claro, dado as regiões em que os ativos encontram-se. Então, tem muito ativo que fechou o tempo gráfico mensal acionando o rompimento de máxima depois de testar a média, região de fundo, mais uma vez. Entendo ser uma semana aí bem importante. Tá? No início da semana, ali na segunda-feira, tem alguns dados, mas começa ficar os dados mais importantes de fato para o final de semana, tá? Na quinta-feira, dia 9, que tem o payroll lá nos Estados Unidos, né? Pedidos por contínuos do seguro-desemprego, tem discurso do FONC, e na sexta-feira, dado importante para sair aqui no Brasil, tá? Tanto IPCA mensal quanto IPCA acumulado de 12 meses, que são dados que provavelmente vai mexer bastante com o mercado brasileiro também. Tudo bem? Dito isso, começando pelo Ibovespa, tá? Trabalhamos uma semana de alta, ainda segue o mesmo contexto da semana passada, Ibovespa lateral, curtíssimo prazo, com principal zona de suporte, ou seja, o fundo de curto prazo, 168 mil pontos, brigando em resistência de curtíssimo prazo no 174 mil, acima mira a região do 178, 179, que é aquela correção do tempo gráfico semanal, e em caso de uma movimentação mais ampla para cima, aí próximo ponto de resistência no 184, tá? Mas primeiro ponto para ficar atento essa semana, a zona aqui do 179. Digo isso porque tempo gráfico mensal, tá? Nós temos o Ibovespa, olha, em cima da média móvel de 10, com um candle pequeno do mês 6 e agora próximo a romper a máxima do mês anterior, o que acionaria uma compra de correção nas médias, tá? Então, cara, eu tô achando o cenário aqui do Ibovespa bem interessante, tudo bem? E aí, claro, né? Ele bate nessa região, não sente, não tem força para romper essa zona, pode deixar um topo descendente e dar mais uma afundada para baixo? Pode, mas por enquanto eu vou tomar risco na ponta compradora essa semana. Tá? Acredito que nós podemos fazer essa movimentação um pouco mais para cima, dado o tempo gráfico mensal. Tempo gráfico semanal ainda está naquela região de dúvida, região de decisão. O preço preso entre as três médias e confluindo com regiões de resistência para cima e fundo, ou seja, suporte abaixo dessas regiões. Então tem muita zona importante numa mesma faixa, o que deixa o mercado comprimido de volatilidade, tá? Então é isso, para cima nós temos esse movimento do Ibovespa, né? Principal ponto de resistência que eu vejo é 179, para baixo por enquanto o fundo ali do 168. Olhando rapidamente os juros também aqui no Brasil, aí não ficou muito legal, tá? O juros futuro segue uma tendência de alta, em zona de suporte no momento, tempo gráfico semanal. O diário está um pouco mais um cara que ainda pode fazer uma correção um pouco mais para baixo, o que encaixaria com a correção do Ibovespa mais para cima, porque eles têm a correlação inversa. O DI longo, o DI 30, né? Vamos olhar aqui o tempo gráfico semanal e mensal. A mensal poderia dar uma travada para corrigir, que seria o semanal ficar mais enroscado até um pouco mais para baixo, o que seria bom para nossa bolsa, e os juros 27 dando uma sentida que é o juros mais curto, tá? Um pouco mais fraco, uma correção um pouco mais ampla. Olhando o tempo gráfico semanal,
Ele pode, né, vir um pouco mais para baixo, testar fundo nos 13, até entrar em região de gap entre barras mais abaixo na região dos 13,70. Mais uma vez, o que seria positivo para a nossa bolsa. Olhando agora o dólar futuro, segue a movimentação mais enroscada no curtíssimo prazo. Acima tem resistência de 5.270, para baixo, suporte amplo 5.090. Acima, o principal ponto de resistência segue sendo 5.350, que é a região de troca de polaridade de fundo anterior, mais linha de tendência de baixa de médio prazo. Tá? O dólar está numa região de decisão, deve entrar bastante volatilidade aí nessas zonas. Tá? Corrigindo mensal, corrigindo o tempo gráfico mensal, olhando as médias. Né? Então, semanal já embolou no meio das duas curtas, tempo gráfico mensal, média móvel de 10 na região de 5.392, o que conflui com a região aqui de resistência que nós marcamos nessa faixa, tá? Agora, se o dólar vem para baixo amplo, também muito positivo para a nossa bolsa, né? Significa que aí sim nós teremos aquela movimentação até os 179. Olhando os índices que são mais relevantes para a nossa bolsa, o IFNC, eita lasqueira, tempo gráfico semanal, deixa eu colocar só a média móvel de 20. Tempo gráfico semanal, fez o processo de correção, o diário ainda falta ganhar força, mas nós temos espaço para pelo menos corrigir no curto prazo essa baixa, o que seria ver o setor financeiro em alta, que também colabora para a alta do nosso Ibovespa, tá? A região ali dos 19.140 pontos, tempo gráfico semanal próximo a uma região de suporte, tempo gráfico mensal, média móvel de 10 por enquanto segurando, tá? Possível fundo ascendente? Possível fundo ascendente. Só vai ser confirmado se romper topo. Então, muita atenção, mais uma vez, nós estamos em regiões de decisão na maioria dos papéis. Entre eles voltar a tendência de alta no curto prazo em direção ao seu topo principal anterior, dos 2-3 últimos meses, ou deixar topo descendente e fazer mais um impulso para baixo. Tudo bem? É o cenário da maioria dos ativos, tá? Da maioria dos ativos, que inclusive foi o que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, né, das 3 últimas semanas para trás. Tá? Então, setor financeiro, um cenário de possibilidade de alta no curto prazo. O IMOB. Pô, está difícil hoje, hein, Profit? Também querendo virar o curto prazo, o volume precisa dar uma melhorada, mas tem ativos ali do setor imobiliário que deixaram contextos de operações compradoras no curto prazo nas 2 últimas semanas, indo em linha com aquele contexto de operações mais dinâmicas, procurando falhas de fundo no tempo gráfico de 60 minutos, aquelas correções no tempo gráfico de 15 que eu vinha comentando com vocês, mas deu possibilidade em alguns ativos que, inclusive, eu trouxe aqui para vocês. Possibilidade de fundo, tá? No tempo gráfico semanal, por enquanto, ele vem abaixo desse último fundo, está tentando se segurar, ainda não fez o fechamento abaixo. E ponto de decisão, né? Tá entre o fundo aqui anterior, olha, que é um fundo fraco, porque ele não renovou o máximo, então o topo principal ainda segue sendo esse, e o fundo principal esse. Por enquanto ele veio falhar. Possibilidade, olha, de corrigir essa zona de trava, o que seria também o movimento de alta, pelo menos no curto prazo, ainda dentro dos papéis, tá? Tempo gráfico mensal também bem interessante, mais uma vez média móvel de 10, por enquanto segurando o preço, né? Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês essa questão de dar uma olhada nas médias curtas do tempo gráfico mensal, tá? Pode dar um bom parâmetro para procurar operações para swing trade, inclusive. Então, índice imobiliário também é um cenário um pouco mais positivo, mas precisa ganhar força, mais uma vez, não é aquele cenário ainda de tendência de alta no curto prazo. Tá? Os movimentos ainda estão em região de decisão entre fazer de fato um pivô confirmado no tempo gráfico diário, porque por enquanto pode ser só uma alta de correção para voltar a cair. Índice de consumo. Mesmo cenário, trabalhando em região de fundo, movimento para cima poderia ser só uma correção um pouco mais curta, não? Já é um setor mais fraco. Eu confesso que não estou de olho muito em ativos do setor de consumo, tá? Movimento para cima, resistência curta 3,50, mais para cima 3,200, tá? Não é um setor que eu goste muito, não. Agora o IEX eu gosto bastante. Tá numa região de decisão, reacumulação depois de uma correção, tempo gráfico semanal semana passada fechou com engolfo de alta, apesar do volume
ter dado uma boa caída, tá? E é um setor que tem alguns ativos positivos, interessantes para compra, em regiões de defesa do tempo gráfico mensal, enquanto que tem outros mais com um cenário de baixa ainda no curto prazo, tá? Mas é um dos setores aí que eu mais gosto de trabalhar, principalmente para quem gosta de tendência mais longa, né? Segue aqui reacumulando, tempo gráfico mensal também começa a travar em cima da média móvel de 10. E tem ativos aí do setor que eu também trouxe aqui para vocês que deu para pegar alguns cenários. Partindo para as ações, tá, pessoal? Eu separei bastante coisa aqui, não sei se vai dar para falar tudo, mas eu vou tentar. Fleury. Tem ainda a possibilidade de compra mais pela ótica do tempo gráfico semanal, mais da ótica do tempo gráfico mensal. Ou seja, a maioria dos papéis que eu separei aqui para vocês para acompanhar, fora os que eu já separei que eu achei melhor ainda, que vai ficar só aqui fechado, mas o cenário eu estou levando em consideração o fechamento do mês 6, que foi o mês de junho, tá? Então, na semana passada, na terça-feira virou o mês. Então eu levei bastante em consideração o tempo gráfico mensal ali de fechamento para procurar dentro dos ativos que teve o fechamento mensal próximo a essas médias móveis de 10, próximo à média móvel de 20, para alinhar com suporte, com gaps lá do tempo gráfico diário, por exemplo, até 60 minutos, mas tomando como base ali o tempo gráfico mensal. Tudo bem? Então Fleury é uma dessas. Eu vou até tirar todas essas médias, olha. O que chama bastante atenção em Fleury é essa região de trava, que era uma resistência muito importante. Agora ele conseguiu romper com fortíssimo fluxo de alta, fez o processo de correção e voltou a testar, cara, exatamente essa região, olha. Esse topo, que é toda essa região, esse pouquinho mais para baixo, esse topo aqui, olha. Toda essa zona, resistência, aqui para trás foi fundo, então ele impulsionou, voltou para essa região. O que, levando lá para o tempo gráfico diário, o preço trabalha dessa zona. Precisa dar uma melhorada no volume comprador. Eu não vejo mais compras aqui, tá? Mas é um ativo que, em processo de correção, principalmente se ele vir abaixo desse fundo formado, seria interessante também, tá? Ele pode bater aqui antes e até pode. Mas se ele viesse um pouquinho abaixo do fundo, seria melhor, tá? Então, ponto para ficar atento ali nos 15, 14. Se não segurar, volta a testar fundo nos 14, 30. Para cima, resistência curta 16, 36. Alvo mais amplo, região dos 17, 12. É um bom ponto de resistência, tá? Principalmente olhando o tempo gráfico semanal, todas as médias aqui junto. Porém, precisa dar uma melhorada no volume comprador, tá? Mas, de qualquer maneira, chama atenção para acompanhar um pouco mais de perto no decorrer dos dias. Tem muito papel também que já passou do ponto de fazer alguma coisa, tá, pessoal? Se não pegou naquelas regiões de falha de fundo, agora ficou meio complicado, porque a maioria deu mandada essa semana e é aquilo. Subiu, até tem um contexto para continuar subindo, mas eu não vejo cenário para entrada, por exemplo, tá? Santander que nós comentamos, deixa eu tirar aqui, que era o trade ali de distorção de volatilidade. Ele acabou não deixando nada muito claro aqui, tá? Até teria deixado os alarmes, só para quem deixou para pegar no teste aqui do 1618, aí é aquele cenário de falha do alvo de Fibo, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse fundo e esse topo, ou melhor, esse topo e esse fundo espelhado para baixo, ó, alvo de 1618. O principal ponto ainda seria, cara, se ele viesse um pouco mais abaixo desse fundo, ó, e aqui tivesse deixado aquela inversão de expectativa, né? Porque é um ponto mais interessante. Porém, ele parou aqui antes, deixou esse fundo em cima de região de alvo de 1618, tá? Renova mínimo, ele pode estar nesse movimento que é o de quebra aqui, olha, que vem para romper. Dito isso, cara, ali pelos 60 minutos, ó, qualquer correção na região de 26,90, eu vejo a possibilidade para tentar pegar, tá? Trade de contratendência e alvo de 1618. O primeiro alvo seria aqui, olha, trabalhando só com o cenário de FIBO, 27,65, corrigir 141. E depois 28,49 e o principal 29,44, que aí é a região de confluência com zonas de fundo anterior, topo aqui também anterior, apesar de ser um topo fraco no meio do caminho, e região de resistência de toda essa correção ampla da tendência de alta de longo prazo. Tá? Então, compras nessa região dos 26,80 sugere alvo nessas possibilidades, tá? Nesses outros alvos aqui acima. Então, ficar atento
Em Santander, rompeu essa máxima aqui, olha. Qualquer retorninho aqui para baixo já fica interessante, aquele trade mais dinâmico, né? Pegando no meio do caminho. Deixa eu ver o semanal, com todas as médias. 27,65. Tomara que ele volte aqui. Seria um bom papel para acompanhar durante a semana, tá? Seria não, é um bom papel. E tempo gráfico mensal, distorção de volatilidade entre média móvel média, que é de 50 períodos, que para o tempo gráfico mensal acaba sendo uma de longo prazo, para retorno até média móvel de 10. Ó. Então esse trade de distorção, olhado lá do tempo gráfico diário, de 60 minutos, apesar de ser um trade de contratendência, eu vejo esse cenário, tá? E mais uma vez, Santander faz parte do índice ali financeiro que nós comentamos. Ele pode fazer aquela correção de curto prazo e isso significaria os ativos do setor fazendo um movimento de alta no curto prazo. Beleza? Se vai voltar a cair depois, se vai virar tendência, é outro cenário. Mas por enquanto, de maneira geral, eu vejo essa visão mais compradora no momento e não de venda por enquanto. Isso aqui, deixa eu... O GPA... Nossa, aqui nós comentamos já, né? Deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu tirar essa daqui também, porque eu ainda estou em dúvida. Itaú também é interessante para comentar o cenário. Tem alguma coisa para fazer? Não, tá? Aqui já passou e foi lá embaixo que nós tínhamos comentado, depois não voltou, tá no meio do caminho, acredito que vai continuar subindo, mas não tem entrada. Tempo gráfico semanal, por enquanto, região defensora lá embaixo nos 38,90, suporte de curto prazo, região dos 41,30, resistência a curto prazo, 44,80, acima mira 46,30. Tempo gráfico mensal acionando possibilidade de compra no setup de correção, tá? Bem abaixo da mínima do mês 5, mês 6, na verdade, peraí. Aqui no mês 5 ele fecha, o mês 6 ele vem abaixo do fundo, ou seja, abaixo da mínima, e volta a fechar acima, que sugere possibilidade de compra. Mas assim, tem compra pelo diário? Não, aqui já passou, não voltou. Mais uma vez, trade dinâmico, né? Pegar no meio do caminho. Aqui nessas regiões, 41,70, 41,30, 40,95. Avaliar compra, tá? Avaliar a compra pelos 60 minutos, ou talvez deixar a ordem, enfim, depende de como vai abrir a semana, principalmente. Antes dele chegar nesses níveis de resistência. Se ele chegar, muda o contexto. Mas seria interessante caso ele fizesse essa correção antes para usar esses pontos aqui já de alvo. Primeiro alvo e segundo alvo lá em cima. Tá? E seria comprar a correção de toda essa alta. Renova a mínima, expande em 3 ondas, faz mais uma correção, marca um fundo e aí testa regiões de resistência. Então esse é o cenário possível em Itaú. Mais uma vez, tem algo para fazer agora? Não, nem compra nem venda, tá? B3SA3, acho que está rolando um estudo, não sei nem se eu mostrei para vocês durante a semana. Lá pelos 60 minutos, ó. Nessa região, muito parecido com o Vivo e com o TIM que eu trouxe aqui para vocês, tá? Mas lembrando, trade de contratendência, tempo gráfico diário ainda está mais fraco o papel, pouco interesse comprador. Tá vendo como ele bate na média móvel de 20 e já sente, mas como o risco ficou de 1,25, que susto, de 1,25, então, ok. Mais para baixo, tá? Que é o que pode acontecer também. Ele fazer isso aqui, ó. E entrar aqui, aí a partir daqui entra mais interesse de compra e ele inverte a expectativa. É o cenário a se observar também, tá? O que aí no caso seria considerar o stop desse estudo, mas é um cenário aí a se observar também, porque olhando o tempo gráfico semanal, toda essa região entre 14 e 20 a 12 reais é uma região que eu entendo ser região de trava, região de defesa, tá? É toda essa faixa de troca de polaridade anterior. Mas ainda está bem fraco, tá? Agora, CSMG3 também está bem forte o papel. Pronto, pessoal, para você ir pausar aqui. Enfim, CSMG3, tá? Muito interessante o papel. Ótica do tempo gráfico semanal confirma mais um pivô de alta. Tempo gráfico mensal também com expectativa de continuar esse movimento de alta, tá?
Olhando isso, né, lá do tempo gráfico semanal, sai um pivô que não está longe das médias, lá pelo tempo gráfico diário, podendo, né, ter compras de curtíssimo prazo, lembrando que são compras ali no meio do caminho, tá? Então veja a primeira possibilidade, utilizando essa defesa de curto prazo como o stop, tá? Então o stop aqui, eu vou utilizar essa mínima de stop, por enquanto essa máxima, para caso o papel faça uma correção para a região dos 60 com 55, um pouquinho mais para baixo, ali na região de 60, tentar comprar esse fundo, né, possível fundo de curtíssimo prazo, num reteste em zona de troca de polaridade. Ó. Máxima anterior, que era resistência, sendo testada como um suporte, vem embate e renova a máxima. Tá? Vejo esse possível cenário em CSMG3, o que, colocando todas as médias, seria mais um recuo próximo à média móvel de 10 do tempo gráfico diário. E por que que eu estou falando que isso aqui é a trava, né? Porque do tempo gráfico de 60 minutos, foi aqui que houve o rompimento falso seguido de um impulso, né? Então eu tenho um fundo, reacumula em topo, gera uma mínima abaixo desses fundos e dá pancada para cima. Ou seja, isso é uma estrutura de continuidade de alta. Renovo, né? Manipulo o fundo, renovo máxima. Mais uma vez, aguardar essa correção para dentro dessa zona de interesse, onde houve a quebra do último topo, para procurar minhas compras e o stop aqui embaixo, ó, que é esse fundo renovou máxima. Então, para qualquer custo, é uma operação, né, um cenário ali que tem a possibilidade com stop de 2,76 e aí, assim, esse aqui é um papel bem mais pesado para operar, tá? É um papel mais pesado dado o valor nominal dele. Então, cara, um lote dele é equivalente a R$ 6.200 para ter 100, tá? Entradinha na região de 59,90, caso volte, e o stop aqui embaixo. Tudo bem, essa é a primeira possibilidade. Até tem outras regiões mais para baixo, mas o que seria a correção ampla e, por enquanto, trabalhar com a região curta, dado que é curtíssimo prazo. Aí, depois, se falhar, se for mais para baixo, mapeia outras regiões, por enquanto, ponto de atenção 60. Tá? E aí, alvo para cima, nós podemos utilizar esse fundo, rompimento do topo. Deixa eu tirar esse daqui. Oh, meu Deus. Acho que o vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo, tá, pessoal? Mas enfim, aí coloca no 1.25, 1.50. Ó, para que vocês tenham uma noção de onde é que eu estou pegando esse espelhamento, tá? Esse fundo e esse topo. Ele está nessa região do 111, que inclusive é uma região de, geralmente tende a falhar, tá? Não significa que vai falhar, mas é uma região para ficar atento, ok? O que encaixaria com o cenário que eu acabei de comentar, região de 111, volta, retesta aqui o 100% que é troca de polaridade e tem essa faixa cinza para buscar continuações para cima. E aí alvo 64,28, 66,24 e depois 69,17. Ponto para ficar atento, possibilidade de suporte 59,80, 59,60. Tá? Acho bem interessante esse SMG3. Lembrando que nós tínhamos comentado o cenário de compra lá embaixo, né? Aqui, ó. Só puxar os vídeos aí do dia 29/5 ali, ó. Foi a entrada mais aqui embaixo. Depois até teve o Forte Gap, né? Que nós comentamos que aí quem pegou acabou sendo presenteado, mas deu a entrada aqui de correção. Tá? Mesmo contexto, né? Vem, renova a mínima, impulsionou. Se voltasse a testar aqui com stop embaixo, para tentar pegar essa inversão. CEMIG, setor elétrico, tempo gráfico semanal. O papel está numa região interessante, assim, precisa dar uma boa melhorada no volume, tá? O volume ainda está fraco, mas volta em região de fundo, zona de suporte de um canal de alta de médio prazo, fechamento de tempo gráfico mensal, mês 6 com um doji, depois de renovar a mínima do mês 5, no rompimento da máxima do mês 6 agora para a virada do mês 7, tecnicamente acionaria uma possibilidade de compra que foi acionado no final da semana passado. E levando isso para o tempo gráfico diário, cara, assim, não tem uma compra ainda, tá? Mas é um ativo que vale a pena ficar de olho durante a semana, ok? Não vejo algo claro ainda, mas para cima, papel trabalha região de resistência de curto prazo na faixa dos 11,76.
Deixa eu tirar essas médias. Mais acima, a região ali dos 12,30. Tá? Tem essa possibilidade, tem essa região aqui para trás, essa reacumulação. Então, é algo para se acompanhar durante a semana, tá? Um reteste aqui em 10,77 ou até abaixo desse fundo dos 10,60 um pouquinho e retestar toda essa região mais forte aqui, olha, pode ser uma boa opção ali na região dos 10,68, tentando pegar essa inversão para cima, tá? E aí mira esses pontos que eu acabei de falar. Resistência 11,50 de curto prazo, região de suporte para ficar atento 10,70. Engie 11 também do setor elétrico, né? Inclusive essa daqui eu até tomei um stop há 3 semanas atrás, acho. Tá interessante, ótica do tempo gráfico mensal, ó, em cima da 20, em cima da 9, um candle doji, né, o doji libelo, abaixo desse fundo aqui, podendo a partir daqui querer fazer uma movimentação de alta, tá? O volume deu uma boa melhorada, não tem compras aqui, o papel acima, olha o barulho. O papel para cima mira a resistência no 51, para baixo, possibilidade de compras. Vou colocar aqui. Na região dos 46,70 pode ser um bom ponto, tá? Ele vem acima desse último topo, olha, o que, resumindo, deixa eu fazer melhor. Ó, ele rompe esses topos aqui nivelados. Vamos ver se ele, ó, inverteu, voltando nessa região dos 46,50, 46,45, observar lá pelos 60 minutos, confirmações de compra nessa região, tentando comprar a formação desse fundo de curtíssimo prazo, para quem sabe o papel corrigir toda essa queda lá na região de 51,23, mais para cima mira 53,70. Suporte abaixo para ficar atento, 46,70. Olhando o tempo gráfico semanal mais uma vez, próximo de todas as médias, jogando isso lá para o tempo gráfico de 60 minutos, esse alinhamento, tá? Seria mais ou menos ali um Okoi, né? Enfim, um pivô do 60, ó. Comprar essa possível formação de fundo ascendente aqui embaixo, tá? Isso aqui já foi, era para quem teve entrada mais lá embaixo. Vale a pena ficar de olho no papel, agora está no meio do caminho, não tem nada para fazer. É PFRM, Profarma, tempo gráfico semanal. Região de fundo, papel ainda com interesse fraco, não tem nada para ser feito ainda. O ativo está numa região de armadilha, né? Todas as médias por cima, muita agressão no movimento de baixa, né? Dessa correção, tempo gráfico diário. Muita agressão nesse movimento de baixa, tá? As barras aqui vendedoras muito forte, ou seja, muito corpo, pouco pavio, muita agressão na venda. Apesar de trabalhar numa região de suporte, olha, ainda tem baixo interesse comprador pelo papel, tá? Tá começando a dar uma melhorada no volume, ele tem uma quebra, até tem uma quebra de expectativa aqui, né? Olha para baixo, deixa um fundo, deixa um segundo fundo, renova a mínima e quebra essa máxima. Possibilidade para observar compra, 6,34. Trabalhar a resistência lá acima, na faixa do 7,30 como um alvo. Tá? O stop abaixo desse fundo de defesa no 6,10. O que dá a possibilidade de avaliar a compra durante as próximas semanas com um stopzinho de 3,95. Primeiro alvo, região do 7,40. Tá? Agora sim, só é válido se ele voltar nessa região antes de ir lá para os pontos de resistência. Senão já muda toda a análise. Tá? Vou mostrar rapidinho o mensal. Seria uma compra no reteste mais próximo à média móvel de 50, tá? Ah, pegou e estopou, beleza. Ainda segue numa região de interesse. Caso ele faça isso aqui, olha, stop, gera uma mínima e depois impulsione para cima de novo, sigo com o mesmo cenário, olhando possíveis compras nessa correção, tá? Seria ele vir abaixo desse fundo que ainda não veio e quem sabe até pegar esse fundo aqui, ó, para depois inverter a expectativa. Mas vale a pena ficar de olho. Vale 3 que nós comentamos, esse faz um pouco mais de tempo, acho que 3 semanas atrás, teve que ter paciência, tá? Mas o papel tá andando, né? Eu teria comentado aqui embaixo, nessa região, nessa linha aqui, olha, deixa
eu tirar essa daqui de cima, deixa eu tirar essa daqui. Que era a região ali dos 17, enfim, né, com stop para qualquer custo 16,52. Agora está querendo andar, saindo de uma reacumulação, olha, contração de volatilidade, né, arame enfarpado e mais uma vez, movimento com muita agressão na venda, tá? Olha a agressão na venda desses últimos movimentos, o tamanho das barras. Muito corpo, pouco pavio, já as barras compradoras, ó, pouco corpo, muito pavio. Força predominante da vendedora, mas como ele cai muito forte e chega em níveis de suporte lá de tempo gráfico maior, ou seja, de uma tendência maior, tempo gráfico semanal, deixa eu tirar os 50%, mas ele já veio abaixo, tá? Deixa eu tirar os 50%, senão vai ficar muita linha ali. Crava no 382, minimamente um gap, era o tempo gráfico diário, ou é no diário, peraí, isso aqui é semanal. O FVG, né, ó, quase não dá para perceber, cara. Mas é o ponto de trava por enquanto. Ó. São 3 barras. Olha, a máxima dessa barra 1 não toca a mínima da barra 3. E a barra 2 é a barra que gera um desbalanço entre essas 3 barras, ou seja, um gap entre barras, que são zonas de interesse. Tá? Essa região em confluência com 3,8, tempo gráfico diário, depois de uma forte correção. Se vai cair ou se vai subir depois, vai confirmar, não sei. Mas o papel trabalha abaixo desse fundo, depois de um longo impulso de baixa, sem corrigir, fecha esse gap entre barras, contrai volatilidade nessa região, começa a sair o interesse de venda, dá uma melhorada no interesse de compra, ou seja, trade de distorção de volatilidade, tá? Eu estou próximo a uma região de suporte, de um fundo médio, compras nessa região, olha que aqui vai a melhor posição, 17,11, está com o stop aqui embaixo. Veio acima de 18,15, o stop pode subir para esse ponto de defesa. E meu alvo, ponto de resistência lá em cima. É 19,30 e a faixa de 19,90, R$20. Tá? Que seria considerar aí a retração de toda essa baixa. Tudo bem? Comprando aqui próxima região de suporte, buscando essa distorção no tempo gráfico menor, o que seria uma correção de toda a queda. Colocando todas as médias, olha lá. Agora, para reentrada aqui no meio do caminho, um leve desconto aqui, ó, 17,53 pode ser uma entrada, com stop 16,81 e os alvos seguem os mesmos lá em cima. Passando pelo semanal, está em cima da média móvel de 200, olha, então está bem interessante aqui para essa distorção, apesar de ter muita agressão na venda. Tempo gráfico mensal abaixo não, né, na região de 50, ou seja, levando isso lá para os 60 minutos, que na época eu comentei quando ele estava aqui mais enrolado, foi nessa inversão que ele fez, né, olha. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo gera a mínima. Para cima. Aí, nesse caso aqui, a correção demorou bastante tempo, né? Mas ele gera toda essa liquidez, vem abaixo e volta acima. E não perdeu mais essa mínima. Então aqui está o ponto de defesa de curtíssimo prazo. Estou tentando comprar agora a correção já desse movimento, já está em andamento. Um leve desconto para comprar aqui com o meu stop na defesa lá embaixo. E o alvo segue lá em cima. Então, vale de 3. Eneva eu já comentei na outra semana, também está bem interessante, muito mais pela ótica do tempo gráfico mensal, mas por enquanto eu não vejo mais ponto de entrada, tá? Só aquelas entradas mais curtas, mais dinâmicas, para tentar pegar como day trade no meio do caminho, e se andar, você leva para swing trade. Deixa eu aproveitar outros aqui que eu não costumo falar. GGPS 3 pode ser interessante, tem a quebra. Trade de distorção de volatilidade, ou seja, esse movimento de alta só corrigir toda essa queda, né? Olha a agressão do jeito que cai, não tem nada de defesa compradora, vem abaixo do fundo, só que como cai sem corrigir, se distancia muito das médias de curto prazo, tá? E médio prazo. Do semanal até chega na 9 por enquanto, mas a 20 está lá em cima, o que seria inclusive uma região de resistência de trava para usar como alvo em operações compradoras aqui embaixo, próximo a esse fundo. Né? Tempo gráfico mensal, olha lá onde está a média móvel de 10 e média móvel de 20, no ponto de resistência, inclusive. Ó. Então, lá pelo tempo gráfico diário, pelos 60 minutos, eu posso ficar atento em validações de compra. Significa que vai subir só porque ele caiu esticado? Não, mas significa que vender eu não vou.
E para eu vender, eu espero que tenha uma correção. E se tiver essa correção e dentro dela surgir o meu contexto de análise que eu me sinta confortável para montar essa operação, que eu chamo de distorção de volatilidade, tudo bem. Lembrando que essas operações de curto prazo, de trade de contratendência de distorção de volatilidade, o interessante é sempre que os stops sejam curtos mesmo, porque são trades de curto prazo, caramba, tá difícil. São trades de contratendência, então o meu risco por si só ele já é maior, tá? Então eu costumo fracionar o que eu usaria de stop em uma operação dentro de tendência, que você pode deixar o stop um pouco maior, em médias de swing trade de 5 a 6%, dependendo do movimento, dependendo da volatilidade do papel. Esses trades de contratendência, de operações mais dinâmicas, eu busco ali fracionar mais ou menos um stop cheio numa operação em tendência, tipo em operações de contratendência com risco ali de 2%, 1,5%, às vezes 1%, e aí se andar, show de bola, se não, o stop curto. Mais uma vez, inversão em cima de região de fundo, né, de região de interesse, para baixo, gera uma mínima, gera uma máxima, retestou essa região de 11,95, eu vejo a possibilidade de buscar por uma compra para levar aqueles níveis de correção mais acima. Então, para baixo, região para ficar atento no papel, 11,95, né? Ponto de defesa 11,33, alvo, resistência, região de 13,90, 14. CPFE3 foi outra que eu comentei com vocês, ó, tá até aqui o desenho, né? Papel vem em baixa, região de defesa de curtíssimo prazo, deu uma boa enroscada, mas acabou indo, né? Tempo gráfico de 60 minutos. Deixa eu só colocar o desenho aqui, ó. Deixa eu ver, era para estar aparecendo, enfim. Mas ele também inverteu, né? Que foi onde nós comentamos aqui da possibilidade de compra de correção. Para baixo, para baixo, para baixo, reacumula, gera uma mínima, gera um desbalanço de preço quebrando máxima, ponto de trava mais ou menos 50%, corrige para cima de novo. Quem pegou já nessa correção que nós tínhamos comentado, o stop aqui embaixo, agora que ele renovou essa máxima de curto prazo, o stop pode vir para cá. E operando, né, tentando pegar a continuidade desse movimento, o próximo alvo está aqui de curto prazo, 47,15. Então, para que fique bom comprar, é ideal que ele faça uma correção e não siga subindo direto, senão perdeu o bonde e está fora. Mas caso ele volte para essas regiões aqui, ó, de 44,50, 44,70, pode ser uma validação de compra pelos 60 minutos, até 15 minutos, um stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento para cima. O fato é que os principais não, mas os pontos base de alvo ou fundos sempre se baseiam pelo tempo gráfico diário, tá? Então, para cima o papel mira 47,15, depois a região dos 49, para baixo possibilidade de recompra 45. Dá só uma bisoiada rapidinho no semanal, ó, próximo de todas as médias, tempo gráfico mensal, também em cima da média móvel de 10. O que lá pelo diário 60 minutos eu entendo ser interessante avaliar possibilidades ali de compras, tá? Auri 3 que nós tínhamos comentado também no ponto, olha, passou para cima, cara, em caso de correção nos 11,70 eu vejo possibilidade de compra no meio do caminho, né? O papel volta para fazer um pullback nessa região de resistência, que depois que ele rompeu, travou agora como um suporte abaixo desse fundo, em região de trava do último movimento, ó, que gerou o desbalanço de zigue-zague ascendente. O volume precisa dar uma melhorada, né? Mas eu tenho o OBV pivotando para cima de novo, tenho aqui todas as médias por enquanto, não vejo compra onde está aí no momento, né? Tempo gráfico semanal próximo de todas as médias, depois de ter renovado mínima, possível formação de fundo, tempo gráfico mensal, tenho todas as médias de apoio aqui em cima, o que me leva a entender que, pelo menos é o cenário que eu gosto, para tomar risco, então, lá no tempo gráfico diário, tá? Ou seja, ele já faz a primeira movimentação, tempo gráfico semanal seria o ponto de stop ali, por enquanto, de defesa maior, mínima, aqui embaixo. Se eu jogo isso para o diário, ficaria aqui. Então, olha, eu vou buscar uma compra nessas regiões de 11,67, 11,59.
Tentar pegar essa compra aqui com stop lá embaixo da mínima para ver se ele faz esse pivô no tempo gráfico diário alinhando o movimento, tá? Gosto bastante de Audi 3 também, faz parte do setor elétrico. A Loop 11 que nós comentamos. Aqui para voltar da entrada agora de curtíssimo prazo no meio do caminho, ele não voltou aqui embaixo, né? Eu já tinha comentado nas semanas anteriores. Tá com cara de poder vir direto testar aqui, aí não tem vendas por enquanto. Seria ideal que ele abrisse a semana caindo e viesse para cá, ó. Caindo sem querer cair, né? Tipo assim, não aquela barrona expressiva com muita agressão, senão já cancela o contexto. Mas aqui, essa probabilidade de compra aqui embaixo, a 31,76, para levar esses alvos. Agora sim, essa aqui já está um pouco mais complexa, né? O que chama mais atenção é o semanal e mensal. Ela já teria acionado a compra por correção na barra, que eu comento com vocês. Veio mais ou menos 50%. E o mensal, que está em cima da 10 e da 9. Tá? Agora, assim, lá no diário eu não vi nada claro, apesar do papel ter o contexto ali para continuar subindo por enquanto, tá? Cosan, distorção de volatilidade, né? Nós comentamos, deixa eu ver, não vou me estender aqui, olha, que seria a compra, a possibilidade aqui embaixo, que ele viria abaixo desse fundo, ó, tentar renovar a máxima e ficaria comprado aqui. Como é um trade de contratendência, ficar basicamente com o risco aqui menos de 1%, né? Agora não tem mais entrada. O fato é que para cima, o papel mira a região dos 4,39. Depois a principal 4,95, o fundo de curtíssimo prazo 3,50 e principal 3,20, tá? Cai naquela questão de distorção de volatilidade também, só colocar no tempo gráfico mensal, ó. Dito e feito, ó. Média móvel de 10 lá em cima. Semanal deve estar um pouco mais perto, a 10 está um pouco mais perto, alvo de curto prazo, você pode considerar, e depois a média móvel de 20 no tempo gráfico semanal. E aí lá pelo diário, 60 minutos, pode procurar essas compras, tendo em vista essa questão da distorção de volatilidade do tempo gráfico maior e que as compras, as operações de compra não são de tendências de alta, são correções de uma queda. Então são trades onde não é para ficar alongando o trade, tá? INBR, essa daqui eu separei, ainda não tem nada para fazer, mas ela está com o mesmo cenário de MGLU e de CSN e COSAN. Eu comentei do alvo de espelhamento, ó. Então esse é um dos estudos que eu estou observando bastante da questão dos outros assuntos que eu estava vendo do Fibonacci lá do Marco Rossi, né? Enfim, do Fibogap que eles chamam. Essas regiões, tá? Olha, o alvo de espelhamento é esse topo e esse fundo, ó. Ele está na onde? 1618. Ó. Lembra que eu falei de MGLU e CSN? E tá, bateu no alvo de 1618. Ah, significa que não vai cair mais? Não, mas significa que ele pode fazer uma correção ou reacumular. Tudo vai depender da confluência e do contexto em que isso acontece. Nesse caso, não é só o alvo aqui embaixo de 1618, mas é o contexto que isso acontece. Porque ele vem lá de cima, ó, depois de renovação de máxima, inclusive vem direto aqui. Ó. Ele cai aí 4 meses, cara. Direto em linha reta. E ainda sem corrigir. Aí chega próximo de alvo, regiões de Fair Value Gap, ó, gaps entre barras aqui para trás, podendo corrigir esse movimento aqui. Deu entrada? Não, é só o contexto por enquanto. Deixa eu tirar essa daqui. Tem algo para fazer? Ainda não, tá ridículo, né? Não tem muito volume. Agora, nos 60 minutos, ele tem a quebra. Ó. É o que eu digo, pessoal. Aí tem que ter. Você tem que gostar de ter seu tempo gráfico. Senão, cara, fica só no diário mesmo. E aí tem que aguardar, ó. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ó. Gera uma mínima. Em 3 tempos, quebra para cá, ó, com um cenário menor. Quanto menor o tempo gráfico, mais aumentam a chance de stop, né? Eu digo assim, de você ficar procurando as operações em tempo gráfico menor. Ó. Se o papel voltar para cá, ó, 27,70, pode ser uma possibilidade. Ou então aqui embaixo, ó, o reteste exatamente no 618. Talvez 27,30 pode ser um bom ponto durante a semana para usar alvos acima, ó, 29,63, depois 31,37, tá? Trade de volatilidade. Alpa 4, que nós tínhamos comentado, não parou no primeiro ponto aqui de curtíssimo prazo, veio mais para baixo. Cara, e seria interessante o papel vir abaixo desse fundo, ó.
Ele renova para baixo, para baixo, para baixo. Vai lá em cima, deixa esse fundo interno. Ó. Cara, e tem um ponto de trava aqui embaixo. Ó. Se ele perde esse fundo ó, e segura aqui, pode dar uma boa compra, tá? Vai deixar a possibilidade de stop bem curto. E aí, mesma região. Primeiro alvo essa faixa dos 13,60 e depois lá em cima. Mas é outro 500. Primeiro essa daqui, ó, né? Já vai ser uma possibilidade de operação com risco em média de 4%. Só para voltar nessa resistência de curto prazo, 19. Tá? Então fico atento nesse cenário ainda em Alpa 4, olhando o tempo gráfico semanal. Seria ela testar a região de reacumulação aqui embaixo, tempo gráfico mensal próximo de todas as médias. Tá? Ah, bateu aqui, não segurou, agressão na venda. Cai fora, porque aí o papel pode estar desenhando mais um impulso de correção. Porque ó, vale lembrar que uma agressão forte na venda nesse movimento. Ó. Então, por enquanto, ele está trabalhando aqui dentro, o que pode ser um topo descendente, mais baixo que o topo. E se não segurar aqui, perde esse fundo. E aí, se perdeu esse fundo, mais uma onda corretiva. E aí nós temos próximas regiões de suporte para ser testada, que inclusive são bons pontos também. Ó. Tem gap no tempo gráfico diário na região dos 9,50 e toda essa zona de troca de polaridade como uma região ampla. O que não seria fora do normal ele fazer isso, dado todo esse impulso aqui. Eu não vou nem considerar lá de baixo, mas esse fundo e esse topo, uma região abaixo de 50% aqui. Ó. Um bom ponto também, 9,76. Tá? Então, ficar atento principalmente agora, eu olharia pelos 60 minutos, tá? Deixaria ele testar essa região e deixando confirmações eu entraria. Não, 15 minutos não, 60 minutos. 11h24. Log 3 está interessante, papel forte tendência de alta, bizarro, né? Tempo gráfico semanal, mensal, muito bem alinhado, eu só não vejo compras aqui, tá? Mas ele está em cima do alvo, ó, desse topo, deixou um gap para trás que não foi fechado em região de confluência muito boa. Porque não é só o gap que tem aqui, que nesse caso não é o gap de barras, mas é um gap de preço. Acima de todo esse topo, cara, então, putz, a região muito boa aqui embaixo, depois de renovar essa máxima. Seria legal, ó, que ele ia colocar na compra, né, a galera na compra. Aí ele volta abaixo desse fundo, o que vai gerar stops. Faz o fechamento de gap comprador, ó, e aí sim forma um fundo verdadeiro e volta para renovar a máxima. Estrutura de alta abaixo desse fundo que expande para cima. Corrige, larga um fundo interno, renova a máxima, joga para cima, manipula, joga para baixo, manipula, fecha gap e aí volta para o lado, que está a tendência. Ok? É isso que eu estou olhando. Para comprar, cara, teria que voltar ao fechamento de gap 25,85 por enquanto. Seria bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, log N3. MDNE também, mesmo cenário, tempo gráfico semanal. Mensal, tá no meio do caminho. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não, nós comentamos dele na semana passada, né? E aí sim ele teria pegado a compra já no reteste, olha. Ele tinha parado aqui mais ou menos, né? Dia 29, dia 25, abriu aqui no dia 29. Não, dia 26. Tá certo, aqui, abriu aqui, ó, dia 29, segunda-feira. Veio, testou a região e foi embora. Né? Aí pode voltar ao vídeo da semana passada que foi o que eu comentei. Ó. Tentar pegar aqui já no reteste por causa desses topos com stop um pouco mais para baixo. Agora, qual que é o outro cenário para recomprar? Tá vendo 60 minutos? Cara, voltar a testar aqui, ó, teste de suporte. Todo bom suporte deve ser testado, né? Olha lá. Então, cara, essa região de 28,34 me chama bastante atenção para procurar por compras, tá? E os alvos? Os alvos seguem lá em cima. 33,84. Essa região se pode considerar também pelos 60 minutos, da faixa dos 32,20. Fico bem atento nisso. O que, resumindo o tempo gráfico diário, seria um reteste ali embaixo de todas as médias. Ó. Todas as médias aqui. Ó.
com região de topo aqui anterior, ou ocói nessa região, acha o que quiser, ou seja, a confluência, né? Então, muito mais do que o setup, entre aspas, que aparece, o que eu entendo ser mais interessante, o que é basicamente o meu modelo de análise e estratégia para entrar, é operar regiões e não o setup em si. Né? Um engolfo de alta, mas onde é que aconteceu o engolfo de alta? Ou onde é que aconteceu a inversão? Né? Onde é que aconteceu a quebra de expectativa, o pivô, qual região que foi, enfim. Então, quanto mais zonas passar numa mesma região de preço, mais confortável eu fico. Mensal alinhado, né? Nós mostramos, semanal também. Semanal seria bater aqui a confluência com as médias de curto prazo, também tentar comprar aqui, até um pouquinho abaixo da mínima da semana. Ou se ele vir um pouquinho abaixo da mínima da semana aqui, ó, segurar, ó, e puff para cima, tá? Então fico bastante atento nisso, em MDNE3. Desktop 3 eu já comentei, acho que é um dos papéis assim, tem que ter paciência, tem um volume bem baixo, mas a ótica do tempo gráfico mensal está bem na região de contração de volatilidade, ó. Bem no meio do balaio de gato. Entre todas as médias, deixa eu colocar todas, ó, entre todas as médias. Ainda para baixo, 6,70 até lá os 6,50, 6,30 são possibilidades de defesa compradora, tá? Por enquanto, tá por aqui a tentativa de defesa. Agora, a confirmação vai vir quando ele gerar um desbalanço e romper tudo isso aqui para cima, com muito fluxo comprador. Aí sim, tá? Aí sim ele vai demonstrar interesse de fato comprador. Por enquanto, reacumulação, papel ainda mais fraco, precisa entrar força compradora. TEC-N3, essa daqui faz tempo, né? Desde aqui de baixo eu falo. Teve mais recentemente, por enquanto está com 3,5%. Para cima, papel mira 9,55, 10,8, 10,60 e o alvo 11,30. Tá? Olhando o tempo gráfico semanal, região de reacumulação em topo, com zona de 7,5 de FIBO aqui, ó, que cai bem 50% dessa reacumulação, mais uma vez, confluência de pontos, né? Um stop ok para esse papel, olhando o tempo gráfico mensal, cara, com todas as médias, tá muito bonito o papel. Fortíssima tendência de alta, cara de reacumulação para continuar subindo, muito interesse, ou seja, ainda demanda comprador e baixo interesse por vender o papel, tá? OBV do tempo gráfico semanal já foi embora, já rompeu máxima antes do preço, tempo gráfico diário já rompeu o topo que no preço ainda não rompeu, então isso chama bastante atenção. TEC-N3, beleza? E assim, pessoal, até teria mais alguns bons papéis ali para comentar, mas durante a semana nós vamos comentando, tá? Acho que ficou bom já, né? Tudo bem? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Muita cautela, mas bastante atenção, porque tem assim contexto interessante para tomada de risco essa semana, sim. Beleza? Escolham seus cenários, como vocês se sentem mais confortável para vocês e sempre analisem os seus riscos, tudo bem? Abração, fiquem com Deus e até mais, pessoal.